Você acompanha a partir de agora o programa Recuperação com José Carlos e equipe. Sejam todos bem-vindos ao programa Recuperação. Nós estamos ao vivo, em tempo real, são 12 horas e 1 minuto. Meu nome é Zé Carlos, estou em recuperação. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos, eu sou Alexandre Araújo, estou em recuperação. Olá, me chamo Silze Morgade, também estou em recuperação. Vamos à oração, Silze? Vamos. A gente profere a oração, a primeira estrofe da oração da serenidade, dita em todas as reuniões de grupos anônimos do mundo todo. E ela serve como um mantra para a nossa recuperação, e ela conta o seguinte: concedei-nos, Senhor, a serenidade necessária para aceitarmos as coisas que não podemos modificar, coragem para modificar aquelas que podemos e sabedoria para distinguir uma das outras. Que a gente consiga viver um dia de cada vez e só por hoje. É isso aí. Viu, Silze? Antes de começar o programa, seria bom a gente informar sobre o evento maravilhoso que haverá aí, né, nesse momento aí de uma certa dificuldade que nós temos aqui na Terra, de paz, aquilo que é mais desejável, né? Pois é. Dia 5. Então, na próxima quinta-feira, dia 5 de dezembro, acontece o Dia da Missão Espírita, com um tema central, a regeneração da humanidade na busca por uma cultura de paz, que a gente realmente está precisando, não é? Na Rádio Boa Nova e também na TV Mundo Maior. Serão 5 blocos em uma programação especial, ao vivo, com a participação de convidados, falando sobre os temas. Não existe caminho para a paz é o caminho. Não existe a construção de uma cultura de paz, não vim trazer a paz, mas a divisão, e mensagens de paz colaborando com o progresso da humanidade. Acompanhe o Dia da Missão Espírita, a regeneração da humanidade no caminho da busca por uma cultura de paz. Será das 8 da manhã às 12h45 na Rádio Boa Nova e na TV Mundo Maior. A gente conta com vocês lá. Um de nós estaremos lá. É isso aí. E a gente vem aí, né, já hoje, a 4ª semana, falando sobre despertar espiritual. Eu não sei nem se é inteligente a gente ficar dando sempre o mesmo nome para um assunto tão vasto, né? Tão vasto, que se desdobra em tantos temas, que a finalidade da gente entender esse tema, despertar, acordar. Ó, despertar. Já despertou hoje, Alexandre? Às vezes a gente fica meio dormindo. E acordar para quê, né? Então, é toda uma construção de pensamento, construto, né, de pensamento que nós devemos entender. Por quê? Ao meu ver, é a coisa mais importante que nós temos que fazer aqui na Terra. Não é o Alexandre comprar um carro novo, o Celta, né? Não é isso, né? Então, a meta principal é a gente se planificar. Falando de uma forma poética, vós sois deuses, acorda, ó tu que dormes. Olha que tema, acorda, ó tu que dormes. Mas como é que acontece isso? Será que a vida nos acorda sozinho? A vida, por si só, já tem esse crescimento de forma natural? E quais esses instrumentos que nós podemos usar a partir de um leve despertamento que nós temos? A Silze vai lá e dá uma acordada, ela fica consciente de que ela cresce e aí tem ferramentas para ela crescer. Seria bom conhecer essas ferramentas de autoconhecimento? Me conhecendo? Já ouviu falar nesse tema, Silze? Me conhecendo? E vamos falar a verdade aqui, entre aspas, né? A verdade não existe, é até uma presunção, mas, ora, sofremos horas bolas. Sofrimento faz parte. O sofrimento é uma alavanca. Quando você coloca, vamos fazer uma abertura boa aqui para a gente poder discutir esse tema com uma certa propriedade, sem querer esgotar. Mas quando o Alexandre, dependente químico, Zé Carlos, dependente químico, né, vai lá e sofre e cria comportamentos doentios, ninguém bebe para rezar, é legalzinho. Essa eu inventei, ó. Alexandre, ninguém bebe para rezar. É instintos básicos que ficam acumulados. Aí,
obrigatoriamente o Zé Carlos, o Alexandre, a Silze não, mas o Zé Carlos e a Alexandre é obrigado a se conhecer, porque se ele não se conhecer, o velho homem toma conta. E aí é recaída. Então, falar desse despertar espiritual é um mundo, né? E vamos navegar por isso, primeiro perguntando, tá, e daí? Ó a pergunta boa, e daí? O que é esse autoconhecimento? O que é? Nós somos obrigados a nos conhecer. Depois da crise braba, vamos falar, depois da crise de sofrimento, esse curso que nós fizemos, eu sou a mesma pessoa, eu mudei, mas o velho homem está no meu calcanhar. Tá, a Silvia está até roendo a unha lá, porque as perguntas são... O que nós poderíamos falar? O que a vida quer de nós? Qual o propósito da vida? Olha, José... Será que é momentâneo o troço ou nós temos que nos olhar lá para frente, um olho lá no futuro, mas sem ansiedade? Ô, José, só que antes de começar, eu ia passar o telefone para os ouvintes da Rádio Boa Nova, da TV Mundo Maior, para eles participarem conosco pelo WhatsApp ou pelo telefone. Então, pega a caneta aí, eu estou com o celular aqui, ó, vou ficar de olho aqui nas perguntas. O telefone é DDD 11 996433827, repetindo, DDD 11 996433827, ou pelo telefone 0800 979 5011, ligação gratuita para todo o Brasil. 0800 979 5011, ligação gratuita para todo o Brasil. E, José, já dando um pitaco aí para a Silze complementar, a Silze fez a provocação logo no começo do programa, quando ela leu sobre o evento dessa semana que vem agora, da Rádio Boa Nova, do dia 5, né? Que é o evento Construindo uma Cultura da Paz. Né? Então, despertar espiritual, né? Nada mais, nada menos, é um caminho para a gente buscar a paz. Né? Então, eu estava fazendo, poxa, vem bem a um encontro, né? Porque a gente fala de despertar espiritual, caminho do sofrimento, mas para quê? Para construir a paz. Né? E a primeira coisa que me veio, José, com essa provocação que você faz da dependência química, o cara usando, não usando para aprender a rezar, me parece que todo o caminho para essa paz interior se passa com aprender com as dificuldades, né, cara? Não tem jeito mesmo, né? A gente pode pegar budismo, hinduísmo, shintoísmo, maoísmo, islamismo, cristianismo, as religiões diversas afros, e nós vamos sempre chegar à conclusão que todas falam, cara, você tem que aprender a lidar com a dor. Como? Eu não sei, mas você precisa. Parece que a humanidade cresce em cima desse eixo também, né? Pensando numa coisa mais macro, superando dificuldades, né? É o eterno retorno do vai e vem, mas cada vez crescendo, né? É uma maneira de ver. Eu achei muito legal o Alexandre colar, né? Fazer essa associação da regeneração do mundo, paz, né? Do ponto de vista coletivo. Aí ele falou, não, nós precisamos de aprender sofrendo, criar resiliência, né? E até pensou os exemplos bons, né, dos grandes homens, maravilhoso, mas na prática parece que ainda a sociedade é beligerante, é só você olhar a Segunda Guerra Mundial, você olha as 10 mil guerras do mundo, né? Eu fiz história, eu sei como funciona isso, as guerras que estão aqui, ó, da Ucrânia e tal, o homem é beligerante, né? Então, tem uma frase que está dentro da sua memória aí, que é comece por mim. Dá para você criar uma cultura de paz do ponto de vista de ideal, sem você se transformar individualmente? Nós somos 8 bilhões de pessoas aqui enterrados em corpos, né? Como é que funciona isso? Dá para mim teorizar? Bom, eu partilho da opinião do Alexandre, porque, na verdade, assim, a dor você não evita, né? As situações estão aí no mundo, elas acontecem,
Na grande maioria das vezes, elas contrariam o nosso desejo, a nossa vontade, e por isso provocam uma dor. Agora, você ficar nesse sofrimento, você não evoluir, você não aprender a lidar com aquilo que a vida está te dando, te enterra vivo, literalmente te enterra vivo. A proposta desse caminho de paz é, antes de mais nada, eu acho que existe uma palavrinha que vem antes da situação de paz, que é uma palavra-chave que nós humanos temos muita dificuldade, que é a relação com a paciência. O que é ser paciente? É a noção que eu tenho do que é paz para mim. Porque o que é paz para mim não necessariamente é para ti, mas o que é paz para mim? E paz, como a gente bem sabe, bem dito pela oração da serenidade, ela diz o seguinte, né? Ela não é uma promessa de maneira alguma de você não ter problemas. Muitas vezes as pessoas me perguntaram, nossa, você com tantas dificuldades, passando por tantos problemas, como é que você consegue dizer que você tem serenidade? Eu encontro a serenidade, eu encontro paz e tranquilidade, apesar dos meus problemas. Não há nenhum momento, nenhuma literatura, há uma promessa de isenção de sofrimento. Só que o livre-arbítrio dá para a gente a oportunidade de saber lidar com isso. Mas lidar com isso significa um outro desafio de pessoas, que é sempre a ideia de que o outro me causa dor, que o outro me dá a dor. Então, eu estou na mão do outro e não posso nada fazer. Quando, na verdade, a dor pode ser determinante, ela pode ser, na verdade, influenciadora, mas ela não determina o meu estado de paz e tranquilidade. Quem determina isso sou eu, apesar da dor. Né? Apesar da dor. E esse autoconhecimento que você falou, saber como eu posso lidar com isso, quais são minhas dificuldades, quais são minhas limitações, por que eu ainda estou repetindo determinadas histórias, convivendo com as determinadas pessoas, simplesmente é porque eu ainda não encontrei a maneira de me auto-perceber. Eu ainda olho para fora, e esse olhar para fora traz sofrimento. Insiste que eu fique no sofrimento. Né? E por isso, obviamente, eu não aprendo com a dor, mas a dor é inevitável. Isso é uma das frases mais sábias que a gente tem na filosofia. Né? Ela está aí, ela existe. O que eu faço com o sofrimento é a minha liberdade. Ô, Silvio, muito legal isso. Quando você falou de padrão de comportamento, nós somos como se fossem pendrives, fitas magnéticas. O Alexandre gosta muito desse tema, a questão do hábito, né? Nós criamos hábitos e depois nós nos subordinamos aos hábitos que criamos. Isso é básico, isso é neuronal, né? O cérebro está pronto para aprender, até o gestual, a mímica, é uma repetição constante de padrão. Você falou a palavra-chave, padrão de comportamento. Isso se dá tanto no coletivo, que vai se aperfeiçoando, as sociedades hoje, né? Tem sociedades hoje admiráveis no mundo a ser copiada, né? E, Alexandre, esse padrão coletivo e o individual, ele se repete através do autoconhecimento, através não da paz. Dá para notar isso, não é da paz, não dá, impossível, né? Então, é necessário que haja dor, haja mais uma resiliência. Então, como ver isso? Como é que nós vamos observar, essa é a pergunta, observar os nossos padrões disfuncionais? Por exemplo, vamos trazer para hoje aqui agora. Eu parei de beber, eu parei de usar droga. Aí você leva para a sociedade também, que tem a sua disfuncionalidade. Como é que eu vou observar esses padrões repetitivos na minha cabeça, me autoconhecendo? Porque o tema hoje parece que é autoconhecimento para levar a paz. Então, José, trazendo isso para o nosso campo de trabalho, para a nossa área de atuação, que é a dependência química, a dependência de álcool e drogas, isso foi um grande divisor de água quando da fundação dos Alcoólicos Anônimos, né? Porque até então a grande busca da ciência era tentar fazer a pessoa parar de beber e não voltar a beber, né? E já tinham tentado várias coisas que assim, às vezes eu leio, eu fico até assustado. Olha, castração química, né? O Zé Carlos castrado para não ter filhos, para não perpetuar a espécie, né? Alexandre, um perpetuar a espécie. Lobotomia, claro que curava o cara, deixava o cara viver no mundo do sonho, né? Cirurgia cerebral.
né? Eletrochoque, e nada funcionou. E veio esse programa, José Carlos e Silvio, de 12 Passos, que ele é interessante, ele é um programa que é focado para dentro do cara. O programa só funciona, esse método, porque foi a grande revolução, né? A grande revolução dos AAs. Eu não estou defendendo o AA, viu, José? Eu estou falando desse método como uma coisa universal, assim, que é entendida hoje, né? E existem vários lugares de pessoas que hoje usam esse método de fazer a pessoa voltar para dentro de si, né? Que é admitir, acreditar em algo. São movimentos nesses enunciados que obriga a pessoa a voltar para dentro dela, porque é uma coisa que é uma porta que abre de dentro para fora, né? É muito interessante. Alexandre, nesse bate-bola aqui nosso, ó, vamos trazer para hoje, aqui agora, o que nós temos que fazer verdadeiramente. Parece que a psicologia, né, até as religiões, né, de alguma forma, orai e vigiai. Silvio, orai e vigiai. Você traz para a psicologia isso? Aí eu pergunto para você, orar e vigiar é o quê? Porque o Alexandre falou, Alcoólicos Anônimos e as Irmandades de 12 Passos falam, entra dentro de você para você não repetir padrão de comportamento. Você não recair, né? Mas isso serve para todo comedor de arroz e feijão do mundo. Se ele não se observar, acabou. Nós falamos de hábito. Você pode se habituar a observar você mesmo? Essa é a primeira pergunta. E observar o quê? Fala um pouquinho aí de observar os grandes monstros que nós temos dentro de nós, que não são observados, que é medo, ressentimento. Eu estou com ressentimento do Alexandre, porque ele é bonito e eu sou feio, ele é novinho, eu sou velhinho, eu estou com inveja dele. Observar isso. Observar a sabedoria da Silvia e o que eu estou pensando a respeito disso. Falar de ego. Então, fala um pouquinho desses sentimentos mais comuns em nós. Pelo menos ansiedade e medo. Depressão, medo, essas coisas. Porque pensamento que faz tudo isso. O que você falaria de tudo isso, Silvio? Eu não estou te escutando. Pensamento não mata ninguém. Pensar independe da nossa vontade. É que os nossos pensamentos, acrescidos das nossas crenças e valores, formam as nossas opiniões e vão, ao longo do tempo, com as nossas vivências, formando o nosso caráter. E esse caráter, essa crença formatada, é que estabelece meu destino. Se eu acredito que eu sou diferente no mundo, que eu sou melhor do que todo mundo, que ninguém pode passar à minha frente, que qualquer um que me fechar no trânsito eu vou xingar e vou brigar. O outro desce, briga comigo, me agride de qualquer forma. Aí eu vou dizer, o outro me agrediu, o outro me causou dano, ou foi o meu comportamento que me causou dano? Então, acho que essa ideia de olhar para mim e saber o que o meu comportamento traz para mim é que faz com que a gente vá alcançar essa paz, esse estabelecimento. Uma outra dificuldade que eu vejo nesse processo do autopercebimento é que as pessoas não conseguem nomear aquilo que sentem. E sempre acreditam que o que sentem é provocado pelo outro. Claro que o comportamento do outro faz emergir em mim aquilo que eu já vivenciei. Então, se você pisa no meu pé, por exemplo, vai doer pra caramba, eu vou sentir raiva, mas a raiva não é de você. A raiva nem é de mim. A raiva está em mim. Ela já existe em mim por todas as vivências, pelos nãos que eu já recebi da vida. Então, entender quem é a raiva, quais são os sinônimos dela, né? Você falou de algumas coisas importantes. Por exemplo, depressão nada mais é do que um sinônimo de raiva. É raiva. E muitas vezes eu olho para ela com uma cara de buscar onde está a tristeza. Tem melancolia, tem apatia, tem desânimo, é depressão. Não, depressão, na verdade, é uma raiva que tu congelou. Então, conhecer isso tudo pode ajudar eu identificar por onde eu quero ir, que caminho eu quero ir para me auto-perceber, para me autoconhecer, para me auto-melhorar e lidar, então, com os sofrimentos que a vida tem me imposto. Né? Muito bom, Silvio. Alexandre, eu sei que você está olhando, tem alguém que está querendo se manifestar, porque eu tenho uma pergunta aqui difícil, né?
Ô, José, eu poderia só acrescentar uma coisa no que a Silvia falou, que me chamou bem a atenção, que eu penso também que é uma ferramenta que esse programa de passos ajuda a gente. É um termo chamado sombra, José. A psicologia chama de sombra. O que é a sombra? É aquilo mais feio que a gente tem, né? Que o que eu falo não necessariamente é o que eu penso, o que eu sinto. Você falou, Alexandre, bonitinho, mais velhinho, mas a sombra ainda é mais profundo, né? Porque assim, tem aquela coisa que eu conto para todo mundo, aquela coisa que eu conto para algumas pessoas, aquela coisa que eu não conto para ninguém, que eu não quero mais nem saber. Essa é a sombra. E essa sombra, que é aquele lado mais obscuro nosso, que é a escuridão, o desejo ruim, está aí o crescimento, porque isso acaba movimentando a gente, né? Isso já é amplamente visto. Então, é tudo isso que a Silvia falou, mais fundo ainda, que é a questão desse lado obscuro do ser humano, que todos têm, todos negam. Às vezes existe um exercício da humanidade de deixar esse lado quieto, é meio autocontraditório. Olha, cresce, mas não olha para o que você tem porque é feio, né? Viu, Alexandre, você falando da sombra, e eu sei que a Silvia quer falar, porque é um assunto vastíssimo e muito interessante. Só para o ouvinte saber que ninguém é obrigado a saber, esse termo sombra é um termo novo, né? Do Jung aí, da psicologia transpessoal, e é o quê? Quando você olha do ponto de vista neurológico, é o bicho que tem dentro de você. Está lá no tronco encefálico, está lá, né, do ponto de vista neurológico, está lá no sistema límbico, é o dinossauro. Jorge Weyland fala, é o dinossauro que mora em nós. Agora, você não pode condenar ele, não pode condenar. E nós, através das crenças limitantes, diabo, vou para o inferno, aí o Alexandre tem raiva de mim, sabe o que ele faz? Quando ele analisa a raiva dele, Silzi, ele tem raiva da raiva. O que vai acontecer? Então, observar sem justificar e sem condenar é tudo, mas nós não estamos prontos ainda devido às crenças introjetadas dentro de nós. Então, sem a sombra, a gente não cresce. Como é que você vai tentar controlar aquilo que você já acha ser indigno e indesejável, né? Com mais força negativa? Não dá. Acho que dentro dessa linha que vocês trouxeram, eu fico pensando muito, gosto muito do comparativo, o NA faz muito bem isso no livro azul, onde ele escreve sobre o médico e o monstro que existe em cada um de nós. E o que nos escraviza, literalmente, né, o que nos escraviza é a ideia, não é a ideia de perfeição, não é a ideia de que um dia eu quero chegar lá, é eu acreditar que eu sou, porque eu nunca sou. Eu posso estar em alguns momentos próximo disso, mas essa ideia de, eu acho que é muito da nossa onipresença, né? Aquela ideia de que eu sou, eu não acho que eu sou Deus, eu tenho certeza ser. E isso acho que leva a sofrimento, entendeu? Eu acho que isso leva a um sofrimento muito grande com a ideia de que eu não erro, que eu sei tudo, e quando na verdade não sei. E parece que eu preciso estar sempre certa para que o outro possa me amar. Mas também quando a gente mostra o nosso lado sombra, né, Alexandre? Não só quando se está na ativa, mas quando a gente emite uma opinião equivocada, quando a gente tenta controlar o que não é nosso, que nem o nosso a gente consegue, que dirá o dos outros, né? Então, isso tudo leva a um sofrimento muito grande, faz com que a gente fique estagnado no crescimento. Mas também eu queria lembrar o nosso ouvinte, o nosso telespectador, de que existe uma coisa muito importante. Ninguém é a mesma pessoa amanhã. Não tem involução e não tem estagnação. Todos nós, todos os dias, de alguma maneira, em algum ponto, em alguma bate-caverna, a gente aprende alguma coisa. A ideia de que eu passei o dia ileso sem aprender nada, sem modificar nada, no meu pensamento, no meu comportamento, é errônea. Não tem como, porque o mundo é dinâmico, não é? O crescimento é dinâmico. Então, acho que isso é uma coisa de controle. A outra, vocês falaram bastante do papel do dependente químico, do dependente compulsivo, seja de qualquer outro comportamento destrutivo. Eu acho que é fundamental a gente perceber
o que nos faz sofrer, tanto a nós familiares, quanto qualquer outra pessoa, ou um dependente na ativa ou na recuperação. A falsa ideia de que eu controlo tudo, de que eu controlo a minha vida, de que eu estou no comando da minha vida. Aquela ideia que os passos trazem para a gente de que existe algo maior do que eu, seja de uma maneira vertical, dentro da minha religiosidade ou não, seja no meu dia a dia, acreditar que vocês, por exemplo, você Zé, você Alexandre, são meu poder superior nesse momento, é fundamental para eu enxergar minha humanidade. E ser humilde é isso, né? Ser humilde não é você baixar a cabeça, ser humilde é você ter noção de que você é um ser humano, transitando por esse planeta. Como diz Pierre de Terlan, nós somos seres espirituais passando por uma experiência humana, e não o contrário. Então, acho que isso é fundamental para que a gente possa melhor nos entender, melhor compreender a nossa dinâmica. Ô Alexandre, quando a gente... as palavras, né, os termos, conceitos, ainda, quando você fala, por exemplo, palavras abstratas, Deus ainda tem lá você tem alguns pontos de referência, mas quando você fala orgulho, por exemplo, orgulho, é uma pessoa muito orgulhosa, tem uma conotação. Primeiro, nós não temos medidômetro para isso, né? Não tem medidômetro. E tem aquela conotação de que aquela pessoa é arrogante, e a gente não lembra dos transtornos de personalidade, das inadequações, das timidez, né? Nós fazemos julgamento de valor. Então, como lidar com essas palavras todas? Eu falo, você tem que deixar de ser orgulhoso, você tem que ser honesto. Pô, mas que tipo de honesto? Nunca roubei ninguém. Não, você tem que ter uma honestidade espiritual. As palavras não têm significado. Mas, ao mesmo tempo, tem. Porque como que eu vou chegar para a Silvia e falar, Silvia, você precisa ser honesta com você mesmo, na sua transformação moral. Aí a Silvia fala para mim, qual é a técnica? O que eu tenho que fazer? Porque não adianta você ir até só a página 2. Meu Deus! Aí eu falo para ela, não, você tem que pegar um diário. Não, mas aí não é exagero eu pegar um diário para anotar meus pensamentos? Alexandre, como lidar ainda com esse monte de ponto de interrogação na construção de uma técnica melhor para a gente poder conduzir nossa vida? Olha, José, eu vou falar uma coisa para você. Eu não tenho como comprovar isso, a não ser pela experiência vivida e por observação, tá? Mas eu penso assim, que as pessoas em recuperação de álcool e outras drogas, ela leva uma vantagem sobre os normais. Chama assim, Sobre os normais. normais eu gostei, né? Sobre os normais, né? Porque, assim, pessoas como nós, eu, você, a Silvia, durante a ativa, claro que emerge a sombra, né? A sombra vem, por exemplo, você viver uma vida com uso de álcool e droga, não tem como, que você tem que mentir, você tem que enganar, você tem que passar o outro para trás, você se irrita, você fica agressivo. Não estou dizendo a Silvia, que no caso era codependência, muita coisa é isenta, mas eu digo assim, emerge um lado ruim do ser humano. E aí, José, a recuperação, viu, Suzy, é você não poder voltar. Ou você melhora, ou você está fadado a voltar para cá. Não tem outra saída, né? Ou você aprende a lidar, identificar esse lado sombra, esse lado da mentira, da enganação que você fazia e melhorar, ou o contrário é você continuar usando, não tem mais meio caminho andado, né? É bem 880, né? Então, eu penso assim, José, que o sofrimento do álcool e da droga, ele acaba sendo uma força propulsora, né? Que impulsiona um crescimento para as pessoas em recuperação. Foi o que a gente falou no começo. Então, eu observo, sabe? É como se a gente tem uns jargões que a gente fala no grupo. O que eu mais gosto é assim: a pessoa em recuperação entrou no inferno, saiu e sabe o mapa de como entra e sai. Mas é o inferno da alma dela, né? O inferno não é aquela figura do
diabo te assando no caldeirão de fogo, né? É a ideia daquela volta no inferno, de você se conhecer, sair e falar, meu, posso voltar lá se eu quiser, né? Ô, Então, Silvio, você falou na sua olha, eu fala aí. tenho duas perguntas Ah, depois vai, aqui, tá bom? vai lá, mas enquanto você olha aí, eu vou fazer a pergunta para a Silvia, Tá. depois ela responde. Silvio, na sua fala anterior, você falou que eu e o Alexandre somos seu poder superior, seu Deus, tal, porque você aprende muito com a gente, né? Então, como é que a gente aprende com o próximo, né? O Bill fala, você tem instinto, o outro também tem. Quer dizer, esse choque de instinto, como funciona isso? E a análise que a gente faz das nossas reações, tipo assim, ó, pô, não posso fazer mais isso, não posso mais brigar no trânsito, eu preciso me controlar. Como é que funciona essas coisas todas? Ô, Silvio, é uma escola a vida? Ah, não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida. Eu acho que todas as lições que a gente tem tido, né? Você pode, como eu disse, né? Pode parecer estranho, mas todos nós temos uma escolha. Por mais difícil que seja tomá-la, todos nós temos uma escolha. Às vezes a gente leva muito tempo para decidir um caminho na vida e fica nesse sofrimento, patinando nessa coisa durante muito tempo. Mas eu confesso que eu estou sempre lembrando a mim, a vocês também, né, os telespectadores e ouvintes, de que a gente não veio ao mundo para dar errado. Então, naturalmente, quando você está no caminho contrário do seu progresso, da sua evolução moral, espiritual, você apanha do universo. Você vai continuar apanhando, recebendo essas lições dolorosas para que você volte para o eixo. Qual é o eixo? Quando está doendo demais, é necessário sobreviver. E eu boto minha cabeça para fora porque eu quero respirar, apesar de tudo, é um instinto de sobrevivência. E quando dói muito, quando dói demais, ou você se entrega e acaba tudo, e vocês sabem muito bem do que significa, ou você bota a cabeça para fora e aprende a nadar, porque a gente só aprende a nadar na água, a gente só aprende a nadar na piscina, né? A gente só aprende a nadar no mar, no rio, a gente não aprende a nadar no manual. Então tem que viver. E uma coisa que a dependência, não só química, mas a dependência de qualquer outro comportamento destrutivo, fez e faz conosco, se a gente permite, é tirar a gente da nossa própria história para que a gente não a viva. E se eu não vivo, eu não amadureço, eu não aprendo, eu não identifico o que eu sinto. Essa convivência uns com os outros é fundamental para que a gente possa crescer. Né? E o difícil da história, como você disse, o outro tem seus monstros, eu também tenho. A grande sacada, eu acho que a grande uso da inteligência nossa e maturidade é quando você olha para o outro, o monstro dele ressalta o teu monstro e você pergunta não para o monstro dele, mas para o teu, o que é que você quer de mim de novo? O que é que eu não aprendi? Silvio, essa sua fala, eu fiz assim, eu falei, quer dizer que eu não vou ser abjeto que eu sou hoje? E não sou, né? Não sou porque, meu Deus, já passei pela vida, deu uma sofrida boa, né? Mas a minha destinação é boa. Só da gente olhar lá para o futuro e saber que, nossa Senhora. Alexandre. Vamos lá. São 3 mensagens aqui, são um pouco extensas, mas muito legal a participação dos ouvintes, viu, José? O pessoal pode estar sempre participando pelo WhatsApp aqui, o 11 996433827, ou pelo 0800 979 5011, tá? Aqui eu vou estar lendo as perguntas. Fui usuária dos meus 47 aos 50 anos. Cocaína, maconha, cerveja e cigarro. Estou prestes a completar 54 anos, mas ainda estou viciada na cerveja. Tem semanas que eu bebo quase todos os dias, no mínimo 3 latas. Eu não gostaria de parar, pois eu gosto, mas sim ter um controle. Eu não fico bebaça, não dou vexame, não encho o saco de ninguém, mas me sinto incomodada com o exagero. Estou fazendo tratamento espiritual de desobsessão, estou fazendo terapia em grupo, estou fazendo auriculoterapia, sou ouvinte assídua da Rádio Boa Nova e gostaria de ter um auxílio de vocês.
Moro em Florianópolis desde abril de 2021 e foi aqui que consegui parar de usar drogas. Eu morava em Guarulhos, se ainda estivesse lá, não sei se teria conseguido. Aqui eu estudo e trabalho. Meu nome é Lu. Gratidão, Lu. Obrigado pela mensagem, pela sua honestidade, né? E, José, ela pode ligar para nós orientarmos, tanto eu como a Silze, pega nosso telefone com contato da rádio, a gente conversa, né? O perigo aí é você ficar nessa linha tênue, né? De repente você pode, que costuma falar, dependência química é a doença do ainda, né? Mas mantém contato conosco, a gente pode bater um papo sem problema nenhum. Marcelo, de Paraty, Deus abençoe vocês. Faço pelo adicto que ainda sofre o mesmo que fizeram por mim, que fui viciado por mais de 10 anos, até outubro de 2007. Ontem, meu cunhado, Mylon, que estou ajudando a se livrar do crack, veio na minha casa, estava tomando café da tarde com ele, e a prima dele ligou para meu celular. Escutei ela lhe chamar para usar 2 pedras de crack. Disse palavras muito duras para ela, chegando a dizer que quem tem uma prima como ela nem precisa do diabo quando morrer. Ai, Marlon, engraçado. Eu, quando usava álcool e cocaína, principalmente, também gostava de chamar outros para usarem junto. Olha, você era diabo também. Os parentes dessas pessoas não gostavam da amizade. Tratei mal a prima do Milo, nem lembrei que fazia o mesmo, olha aí. Sem saber que fazia mais aos outros. Eu poderia agir melhor? Não, mano. Você agiu na intenção de fazer o bem, né, cara? Foi uma atitude por impulso. Eu acho que eu também faria o mesmo. Mas eu gostei dessa, né? Morreu não precisa nem de diabo, uma prima dessa não precisa nem do... O capiroto leva todas, né, meu? Ouvinte, senhor Wender, de Uberaba, Minas Gerais. Eu queria dar uma mensagem a que está ouvindo o programa e está querendo largar o vício. É muito bom acordar sem ressaca e maravilhoso não depender do cigarro. Comece. A luta é com você mesmo e você vai vencer. Busca outro tipo de prazer para substituir o vício. Ô, Wender. Muito bom, muito bom. E aqui, Agora... o Marcelo, não tem uma fórmula, né? O que está por detrás de todas as suas falas é a intenção de ajudar, é isso que fica, né? A pessoa que está ouvindo, tudo sabe que, no fundo, a intenção é você ajudar, é isso que vale. Agora, é interessante, né, a gente comentar, daria um programa, a gente falar sobre o caso da senhora aí de Florianópolis, né? Está bebendo todo dia uma cerveja, isso não é pouca coisa. A Lu. Lu, com todo respeito, mas não vamos dar aqui uma orientação, mas vamos pegar o seu caso como milhares de pessoas que estão tomando uma cervejinha. Uma cervejinha, o que é? Uma substância chamada álcool lá dentro, porque se não tiver álcool, você não vai beber. Tendo álcool, vai para a cabeça, é uma droga psicotrópica que mexe com primeiro, tem alterações físicas, né? Você fica depressivo, está bêbada ou alterada, né? Com estado alterado de consciência, é observável pelos outros, né? Você perde um pouquinho a capacidade cognitiva, tem um rebaixamento de nível de consciência. Você não consegue planejar e decidir bem, quer dizer, você volta um pouquinho na seara da evolução. Você não tem as suas partes de controle inibitório e tal preservada. Então é isso. Então você não tem boas decisões. Não adianta nada, eu como espírita, né? Não adianta nada você fazer desobsessão. Você fica cheio ali de energia gratuita. Tem um tranco de energia, de caloria vazia, a sua aura fica grande e fica sujeito a um monte de coisa, né? Não adianta. É contraindicado até, nós poderíamos dizer, porque daqui para frente é um assunto vasto, né, que a gente poderia desenvolver outro dia, mas, Silze, vai lá. Olha, queria dizer uma coisa só para a Lu, né, que, na verdade, Lu, eu costumo dizer, até como familiar que sou, que quem sabe ou não, se há uma mudança de comportamento, não só a embriaguez é um sinal de mudança importante, são aqueles que te amam.
E é provável que as pessoas que convivem contigo, de alguma maneira, já te disseram, já te pediram para parar. Então, se aquilo que você está fazendo, bebendo álcool, usando outras drogas, ou qualquer outro comportamento destrutivo em relacionamentos tóxicos, seja o que for, se aquilo que tu está fazendo está te distanciando de quem você gosta, está te separando de quem você ama, tem algo errado nisso. Porque tudo isso vem para o nosso prazer, mas quando o meu prazer custa a minha liberdade, tem algo errado. Tem algo errado com o meu comportamento. Tá. É isso Gente, aí. só mais 2 mensagens aqui do Newton Domingues. Bom dia, um excelente trabalho a todos e ao pessoal da técnica. Beijos no coração. E Cida Donato, boa tarde, amados, amadas. Feliz sábado de muita paz, saúde e luz. Beijos mil no coração de vocês. Ela é de São Paulo. É isso aí. Obrigado pelo carinho. Está faltando 5 minutos e qualquer assunto que nós entremos aqui vai longe, né? Mas eu vou dar a palavra para a Silvia aí para ver o que ela tem aí para a gente começar a discutir. José, esse assunto coça muito, né? Coça. Coça muito. Eu queria dizer uma coisa. Você falou, quando hoje a gente entrou no tema do autopercebimento, né, do autodescobrimento, acho que é legal quando a gente começa a definir um pouquinho do que seja. Você pode dar o nome que quiser para aquilo que você está sentindo, para os comportamentos que você tem. Mas a verdade é que o pai de todos os erros que a gente comete é a visão distorcida que eu tenho do meu real tamanho, que a gente, por um acaso, chama de orgulho. A gente chama de arrogância, a gente chama de onipresença, de onipotência, né? A gente chama de altivez, de exibicionismo, a gente dá vários nomes, a gente chama, por exemplo, de timidez, quando, na verdade, então, se eu estiver chamando do nome equivocado, eu não vou ser atendida. Então, conhecer sobre isso vai ser muito importante. Ô, Silvia, desculpa eu cortar, mas eu quero que você continue. Pode ser tudo isso um mecanismo de defesa natural do ser humano que ele criou e é julgado como, sabe, orgulho, vaidade. Na verdade, são formas de defender o personagem dele. Pode ser isso, Silvia? Eu acho que pode, José, mas é bem aquilo que eu te disse. É uma visão distorcida do meu real tamanho, do meu bolso, da minha perna, da minha condição de realizar projetos. Né? Aceitar a minha limitação, aceitar a minha humanidade, como dissemos anteriormente, é o que vai fazer a gente crescer e que vai fazer a correção de rota desse autopercebimento. Então, eu vejo que, sem sombra de dúvida, tudo isso faz sentido, mas há uma grande confusão de entender. Agora, por que eu quero ser uma coisa que não sou? Porque eu quero que você me ame, eu quero que você me aceite. E aí eu vou me abandonando no meio do caminho, vou me distanciando, usando de personagens, usando de máscaras, vamos dizer assim, para sobreviver. Aí, então, a gente está falando do mecanismo de defesa, que todos nós temos. E, obviamente, que quem viveu na dependência e codependência tem isso muito mais acentuado. Tem muito mais acentuado, porque a gente não tira a máscara nunca, né? A gente só acrescenta, mas não tira nunca, o que é normal com outras pessoas que não estão vivendo em relacionamentos tóxicos, seja com drogas, seja com pessoas. Silvia, está faltando 2 minutos, mas só para o povão que está nos escutando e nos vendo, né? Nos assistindo e participando aqui de uma forma mais ativa. Alexandre, quer ver? O que é orgulho para você? É nariz empinado? Não, José. Orgulho sabe aquela figura do Pequeno Príncipe, daquele livro lá, que ele fica em cima de um planetinha? Para mim, orgulho é aquele planetinha, sabe? Cada um tem seu planetinha. Orgulho é você entender tudo, saber de tudo, compreender que tem que mudar, saber que tem que mudar, compreender que precisa mudar, mas fazer do seu jeito, né? Esse que é o orgulho, né? A pessoa com o nariz empinado, sabe? Isso é arrogante, prepotente, soberbo. Orgulho não, é você ter um planetinha e achar que o mundo é de acordo com a sua percepção. Eu vejo assim, o orgulho demorou para se formar em nós, até a gente ser individualizado, né? É um instinto de preservação natural, só que não é um instinto de preservação da alma, e sim do personagem terreno.
Então o ego fica bem protegido lá naquela crosta dele. E aí a gente chama de defeito. Quando começa a fazer muito mal, é porque ele está inflado, está grande. Agora, Silze, a semana que vem, o que você acha? Vamos junto com os ouvintes aqui. A gente falar mais um pouquinho sobre a questão do pensamento. O que você acha, Alexandre? Vamos falar. Sobre o pensamento vigiando o próprio pensamento. Será que dá para fazer isso? José, deixa eu aproveitar esse último minuto para fazer o convite para a próxima quinta-feira. Vai acontecer o Dia da Missão Espírita, com o tema A Regeneração da Humanidade na Busca por uma Cultura de Paz, aqui na Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. Vão ser 5 blocos de uma programação especial, ao vivo, com a participação de convidados falando sobre os temas. Não existe caminho para a paz é o caminho, a construção de uma cultura de paz, não vim trazer a paz, mas a divisão, e mensagens de paz colaborando com o progresso da humanidade. Acompanhe o Dia da Missão Espírita, a regeneração da humanidade por uma cultura de paz, das 8 da manhã, 12h45. Obrigado, Alexandre. Nós estamos terminando o nosso programa 24 horas de paz, serenidade e sobriedade a todos. Boa tarde. Valeu. Boa tarde. Até mais. Obrigada. Você acompanhou o programa A Recuperação